Meus irmãos, hoje nós estaremos então tratando desse assunto que é muito delicado, é sobre Gog e Magog. Portanto, nós vamos com muita calma para poder tornar ele o mais entendível possível. E nós vamos iniciar pela leitura, que aí nós ficamos livres para poder dissertar, ou falar, trazer e explicar mais à vontade sobre o assunto. A leitura está em Ezequiel 38, de 1 a 6, e Ezequiel 39, de 1 a 10. E a leitura nos traz da seguinte maneira: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. Então prestem bastante atenção nisso. Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, profetiza contra ele especificamente. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodela, manejando todos a espada. Manejando todos a espada. Paz do Senhor, Paulo. Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos. Senhor, amém. Desculpa, Amém. Imagina. Persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E aí nós entramos em Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Ou seja, ele dará todas as tropas para o pasto dos animais. Sobre a tua face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do seu povo de Israel, no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Versículo 8. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanchas. Farão fogo com tudo isso por 7 anos, ou seja, para eliminar aqueles despojos, levarão 7 anjos, meus irmãos, e não trarão lenha do campo, nem o cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Então essa aqui é a profecia de Ezequiel que nós vamos estar analisando hoje, meus amados. É um assunto um tanto quanto delicado, como eu já falei para os irmãos. Existem várias linhas de estudos teológicos a respeito, mas vamos dar início a esta nossa
a esta nossa reunião de hoje. Até a semana passada, meus amados, nós estávamos falando da época que estava sendo vivida por Israel, ou seja, daquela época. E a partir de hoje, nós estaremos falando de profecias para o final dos tempos. Estaremos falando para coisas que vão acontecer no futuro, tá ok? Então já entendam dessa maneira, as nossas aulas anteriores foram para aquela época e agora nós estaremos falando da parte de escatologia, como eu já disse para os irmãos, ou seja, o final dos tempos. O Paulo, nosso irmão que está aqui, ele é teólogo, alguma coisa que houver de necessidade, o senhor interfira, por favor, tá bom? Então, meus amados, neste contexto, paz do Senhor Evandro, Alessandra, Deus abençoe vocês, viu? Já iniciamos. Então, meus amados, neste contexto que nós estamos falando, as profecias elas ainda não se cumpriram, elas irão se cumprir. Por que elas irão se cumprir? Eu falo isso enfaticamente, porque a palavra de Deus ela não falha. As profecias de Deus a respeito de Israel, todas elas se cumpriram e elas dão testemunho da intervenção divina no mundo. Você vê que Israel é um país muito pequenininho, não tem como resistir e vê que muitas pessoas vão ao ataque e eles são vencedores, eles sempre saem vencedores, né? Vocês vejam que até Hitler matou 6 milhões de judeus, foi com tudo para cima deles, eles estão aí hoje, foram restaurados, inclusive, né? Eles foram restaurados, a cidade, a profecia pode, por um acaso, nascer uma nação em um único dia, são profecias bíblicas, e nasceu essa nação, como nós vamos ver aqui. Então, com certeza, essas profecias se cumprirão, são para o futuro, mas se cumprirão. Agora, quem seriam esses povos invasores hoje? Quem seriam esses povos que iriam invadir Israel, segundo a leitura que nós fizemos do texto de hoje? É um grande desafio nós conseguirmos identificá-los. Ezequiel 38:8, que nós não fizemos a leitura, ele deixa claro que essa invasão será no final dos anos, ou no final dos tempos. Ele diz que depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Então, dessa forma que traz o texto de Ezequiel 38:8, se vocês quiserem ler, basta anotar depois, né? E isto vai se dar, meus amados, depois da restauração do Estado de Israel. O que aconteceu? Foi tomado o Estado de Israel, foi totalmente... o povo de Israel se espalhou para todos os lados, só que a ONU, em 1948, tornou a voltar o Estado de Israel em um só dia, se cumprindo ali mais uma profecia bíblica, está na Bíblia. Não vou ficar entrando em detalhes, porque o assunto é longo e o tempo urge. Mas basta vocês pesquisarem sobre o povo de Israel em 1948, em qualquer, dá um Google aí, como estão costumando falar, vocês vão descobrir o que aconteceu, né? Então essa guerra se dará depois dessa restauração e um pouco antes ou antes da grande tribulação. Pouco antes da grande tribulação. E no final, no segmento, nós vamos explicar o porquê, como isso vai acontecer. Então, meus irmãos, fica muito claro que nós não estamos aqui falando da batalha do Armagedon. Não sei se vocês têm interesse em escatologia, mas muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito disso. Então, eu quero deixar claro aqui para os irmãos, tá, que nós não estamos aqui falando da batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, ela está lá em Apocalipse 16:16, e diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então é ali que vai se dar. A guerra do Armagedon, ela tem um local próprio para ela acontecer. E o que seria essa batalha do Armagedon? Esta é a guerra final entre Deus e o anticristo. Entre Deus e o anticristo. Vocês lembram que nós vamos
ter a grande tribulação, nós teremos ali o anticristo, então seria o anticristo, mais as nações que ele juntou, então essa seria a guerra de Armagedon. E esta palavra, ou seja, essa palavra ela só aparece na Bíblia no texto de Apocalipse 16:16. E ela significa monte megido. Então a palavra Armagedon significa monte megido. Ela só aparece em Apocalipse 16:16. Então é nesse local que vai ocorrer esta batalha, onde eles serão destruídos. Outro fato importante é que o povo do príncipe ou comandante, chamado Gog, é um povo que vem do norte. E alguns grupos, é claro, da África, como os etíopes, como os de Put, que está lá em Ezequiel 38:5, nós lemos. E no capítulo 39 nós vemos também o declínio ou a destruição desses opositores. Então, não há como se precisar quem é este povo na totalidade, numa abrangência muito maior, devido à vastidão e à extensão territorial que nós estamos, da qual a Bíblia fala. Há uma grande multidão de povos e uma área geográfica muito extensa, então nós não temos como estar buscando isso, nós não temos como estar tratando dessas coisas e conseguindo especificar, né? É um espaço muito grande para que a gente possa lidar com essas coisas. Mas para compreendermos esta profecia, nós precisamos analisar um pouco Ezequiel. Aliás, analisar muito, viu, meus irmãos? Porque dá muito trabalho para entender essas coisas. Para que a gente possa entender de uma maneira clara, né? Principalmente do fato de que aquela profecia não era para aquela geração. Aquela profecia não era para aquela geração, era para a geração futura, né? Para a geração futura. Enquanto, meus amados, Deus fizer regressar o povo de Israel de todas as nações do mundo. Então, eles agora estão bem. Em 1948 foi decretado o Estado de Israel, então o pessoal começou a voltar. Inclusive, aeronaves saíram da Etiópia para deslocar com o povo para lá. É um assunto bastante extenso, não vamos entrar, porque senão seria um dia inteiro de explicações, né, para que os irmãos tentassem entender com um pouco mais de equilíbrio, mas não vamos entrar nisso. Ela não era para aquela época, porém ela foi proferida naquela época. E dessa mesma forma, ela foi interpretada por eles como se fosse para eles. Então o povo daquela época interpretou como se fosse para eles, mas não era para eles. Nós precisamos, portanto, interpretar e identificar hoje esses povos. Tentar identificar, tentar aproximar, trazer uma informação aproximada para vocês. Dentro do contexto que vivia o profeta. Então nós vamos falar a respeito do contexto que vivia o profeta naquela época. Então nós vamos tentar identificar eles daquela época nos dias atuais, o tanto quanto for possível para nós. Está cheio de gente fazendo adivinhação, está cheio de gente aí pressupondo, achando, mas nós vamos vamos colocar mapa sobre mapa para poder explicar para os irmãos, para que a gente não tenha dúvidas, né? Então nós vamos tentar identificá-los da melhor maneira possível e passivos de errar também. O que trará um pouquinho melhor a compreensão dessa profecia para os nossos dias atuais. Mas vamos lá, vamos esclarecer aos poucos e por etapa. O nome Gog, fora desta profecia, este nome ele aparece mais 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Ele aparece em 1 Crônicas, ele apareceu na profecia de Ezequiel, ele aparece também em 1 Crônicas 5:4, ele é o filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, ou seja, esse é um descendente de Rubens, sem vínculo nenhum com a profecia, está em 1 Crônicas. E em Apocalipse 28, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, assim diz a palavra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como os da areia do mar. Isso é o que está em Apocalipse 20, no versículo hoje. Veja bem, meu amado, que aí já se forma os rebeldes contra Deus e seu povo.
tais nomes em Apocalipse, eles são emprestados de Ezequiel 38 e 39. Então já entenda, está em Apocalipse, então não é literal. Esses nomes foram emprestados de Ezequiel 38 e 39 para poder significar, que vai trazer a significação de um povo, de um ajuntamento. Né? De um povo, de um ajuntamento. Então é dessa maneira que nós temos que entender e identificar. Então Gog, ele é identificado como? Ele é identificado como um rei, ou seja, o rei Giges. Ele também foi conhecido como Gogo, ou seja, o rei da Líbia, naquela época. Atual, agora nós vamos começar a colocar um mapa em cima do outro. Atual Turquia Asiática. Então hoje é a atual Turquia Asiática. E esta é a interpretação da maioria dos arqueólogos, né, e expositores do Antigo Testamento. Isso é o entendimento da maioria deles. E a descrição profética parece iniciar assim esse nome como se fosse um título. Ou seja, Gog pode significar, a gente tem o entendimento de que pode significar faraó lá no Egito, como se fosse um título, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, que nós convivemos muito com César em Roma na leitura da Bíblia, e não o nome pessoal de alguém, não como sendo uma pessoa. Vejam, meus amados, que conforme Gênesis 10:2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé. Tá, ok? Então veja que o nome do filho de Jafé é Magog. Magog aqui, ele é descendente desse Jafé. Em 1 Crônicas 15, como nós já lemos, esse nome é citado como um Rubenita, filho de Semaías. Em Ezequiel, a citação deixa claro tratar-se de Gog como príncipe. Lá em Ezequiel, Gog é um príncipe, ok? E Magog como sendo o quê? Um povo. Magog como sendo um povo. Apresentado como Gog na terra de Magog. Ezequiel 3, versículo 2 que nós lemos, vocês viram lá que o texto diz assim, Gog da terra de Magog. Ok? Gog da terra de... Então, vamos supor, Gog é um príncipe que vivia na terra de Magog. Ou seja, ele era um rei, um príncipe, poderia ser qualquer um comandante, mas ele vivia na terra de Magog. Gog também, ele pode significar o quê? A iniquidade do povo, ou seja, a oposição a Deus. Então, pode significar isso também. E que povo seria este, quando nós nos referimos a Magog, né? Que povo? Ou seja, como é que nós vimos Magog? Magog é descendente de Jafé, tanto em Gênesis como em 1 Crônicas. Ele é descendente de Jafé. E aí aparece em Ezequiel como lugar, como nós acabamos de falar. Em 100, no ano de 100, Joséfo, ele o identificou como sendo o povo cita, ou seja, são etnias nômades, no norte do Mar Negro e ali do Mar Cáspio, aquela região. E aparece no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros, né? Em Colossenses 3:11, diz assim, no qual... Diz assim... Isso, diz assim, no qual pode haver, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Então Meseque e Tubal, meus irmãos, também filhos de Jafé, em Gênesis 10, eles deram origem a Tabal e a Musri. Mushki, eu não sei bem como pronunciar, porque eu não me apego muito à pronúncia do hebraico, do grego, não me apego muito à pronúncia, mas é isso, eles deram origem a Tabal e a Mushki, ou seja, são reinos frigianos da Capadócia e ali da Anatólia. E nesta coalizão,
aparece mais uma família de Jafé. Nessa coalizão aparece mais uma, ou seja, Togarma. Togarma, ele é filho de Gomer, que também é filho de Jafé, e ele é identificado como o povo Cáucaso. Sendo assim, é formada uma coalizão, ou seja, uma reunião de povos ali, uma coalizão de povos de Gog ali em Ezequiel 38:5. Ou seja, Gog, os persas, os etíopes, o povo de Put, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, que está em Ezequiel 38:5 e 6. Sem esquecer que a Bíblia em hebraico usa o nome Cuxi para a Etiópia e Put na Líbia. E ambos, Cuxi e Put, são descendentes de Cã, ou seja, filhos de Noé. Então, Cã era filho de Noé, então eles eram netos de Noé. Isso está lá em Gênesis 10, também no versículo 6. Então, esse povo de Cuxi e Put são descendentes dos filhos de Cã, que era neto de Noé. Né? O que nós não podemos deixar de entender, de maneira nenhuma, é que estes países, eles estão no extremo norte de Israel. Por isso que lá em Ezequiel fala que o ataque virá do extremo norte. Então esses países, eles estão ali no extremo norte de Israel. Mas com certeza eles serão apoiados por exércitos vindos do leste e por exércitos vindos do sul também. E isso inclui o quê? Inclui a Mesopotâmia, ou seja, a Ásia Menor, as regiões do Mar Cáspio. Então, os persas hoje eles mudaram o nome, né? Então eles não existe mais esse nome persa. Então hoje eles são os iranianos. É isso mesmo, a Pérsia mudou de nome. Eles mudaram de nome de nome em 1935. Em 1935 eles mudaram o nome de persas, né, para o Irã. Então é o Irã. Então esse conflito Irã, Iraque, Israel, vocês já viram que é dessa forma mesmo. Então é assim que acontece. Então tudo vem de acordo com as profecias que Deus apresentou. Tudo está se cumprindo. Podem ver os conflitos que tem hoje, Irã, Iraque, Israel. Então isso vem tudo de acordo com as profecias que inclusive nós lemos hoje, estamos lendo hoje, estamos trabalhando em cima delas. Então lembre-se sempre que em Israel, Magog se refere a um lugar, ou seja, um território. Um território. Na leitura de hoje está isso lá em Ezequiel 39, no versículo 6. Já no contexto, meus amados, escatológico, já dei uma pegada mais ou menos de onde seria essas cidades e como é que é. E aí nós vamos entrar agora no contexto escatológico. Nesse contexto escatológico, esta é uma das passagens mais difíceis da Bíblia de se interpretar. Numa visão assim genérica, indicaria que o rei Giges da Líbia como futuro inimigo de Israel, juntamente com o povo rebelde. Então seria esse rei Giges com todo o povo rebelde. Já na visão bíblica que nós temos e lemos. Já segundo o Talmud, que é também uma literatura muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. São nomes paralelos de uma mesma nação. E estes serão derrotados. A vitória será de Cristo. Até o Talmud faz essa leitura. Então eles serão da mesma forma derrotados. E como a Rússia aparece nesse contexto? Por que eu falo para vocês da Rússia? Porque onde você vai, quem vai atacar Israel? A Rússia. Quem vai ir para cima? Não, é a Rússia, porque é o país comunista. Na verdade, existe uma coalização Rússia e China, que muita gente pensa que isso vai ocorrer dessa maneira. E a gente tem que respeitar, porque nós não somos adivinhos e as leituras vão levar mais ou menos para ali. Mas é isso na verdade são especulações fundamentadas, mas cada um faz uma leitura, cada um contextualiza da maneira como eles querem, né? Então, no original hebraico, lá em Ezequiel 38:2, nós lemos isso, diz assim: Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Nós vamos entender agora por que Rush, por que Rússia, né?
volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Então, Rosh, Meseque e Tubal. E profetiza contra ele. Essa é a determinação que ele dá para Ezequiel. Então, veja Gog, meus irmãos, como príncipe ou um título. Por quê? Porque nós vemos que a palavra Rosh significa cabeça. Rosh significa cabeça, chefe, pico, monte, árvore, superior. Então nós temos que enxergar essa palavra Rosh como um título. Por quê? Porque na Septuaginta, na tradução da Septuaginta, é apresentado assim, Archonta Rosh. Archonta Rosh. Ou seja, o príncipe de Rosh. A tradução da Septuaginta é o príncipe de Rosh. Então nós vemos Gog como um príncipe ou um título. Então seria o príncipe de Rosh. Então não é o nome Gog, não é o nome Magog. Então nós não teremos isso. Nós teremos um líder mundial, uma pessoa que vai causar e vai trazer todos esses problemas. Então a tradução é muito clara. Archonta Rosh, príncipe de Rosh. E assim está na nossa tradução brasileira, quando nós olhamos esse texto, está dessa maneira na tradução brasileira. E em algumas versões também inglesas. Só que na leitura brasileira, desculpe, na leitura que nós fizemos aqui, não aparece a palavra Rosh. Vou fazer novamente para os irmãos, estou olhando a revista, então nós vamos aqui trazer para vocês aqui, ó. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra eles. O Rosh não aparece aqui, só que se nós lermos esse no original hebraico, que eu fui lá, olhei, pesquisei, vocês sabem que a gente trabalha bastante para trazer informações para vocês, no original do hebraico está essa palavra Rosh. Então, o que eu li para vocês aqui é no original do hebraico. Aqui nós não temos. Tá ok? Então, aqui, príncipe de Meseque e de Tubal, na nossa linguagem. Mas no original está da maneira como eu li. Príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. Então, veja para vocês terem uma noção. É um título. A Septuaginta já deixa claro isso. Archonta Rosh, ou seja, príncipe de Rosh. E, meus amados, o que levou as pessoas a interpretar que seria a Rússia foi exatamente o que? A semelhança do som. Rosh, Rússia. Então isso levou muitos a identificar como sendo a Rússia que iria atacar a Israel. Né? Meseque, em Ezequiel 38, 2 e 3... Moscou, atual, como atual capital da Rússia. Então, a aparência do nome, o nome parecer, já impôs a culpa, né? Então, o som Rosh levou muitos a identificarem a Rússia. O som Meseque, lá em Ezequiel 38:2 também, Meseque interpretaram como Moscou, ou seja, hoje é a atual capital da Rússia. Togarma, em Ezequiel 38:6, como Tobolsk, que é também uma cidade russa. Então, vocês vejam como as coisas vão se encaminhando e vão caminhando, né? Então, muito erradamente, muitas pessoas, eles atribuem esta interpretação a nós, pentecostais, a nós que somos pentecostais, e também essa interpretação não pertence às pessoas, aos dispensacionalistas. Tá? Nós poderíamos ter uma aula a respeito do que seriam esses dispensacionalistas, eu posso passar para os irmãos depois, para a gente poder fazer um entendimento abrangente, mas aqui eu acredito que fica muito apertado se a gente começar a explicar, né? Mas nós somos dispensacionalistas, nós como assembleanos, nós somos dispensacionalistas e pentecostais, principalmente, que a nossa igreja já aplica muito para nós, que nós somos pentecostais. Ela, na verdade, ela vem de longe, essa interpretação que eu trouxe para os irmãos aqui. Ela vem desde Genésios, ou Genésios, é assim mais ou menos o nome dele. Ele viveu entre 1000
Ele viveu entre 1787 e 1842. E foi ele que entendeu o Rosh de Ezequiel como sendo os russos, né, depois da Guerra Fria. Os russos ali depois da Guerra Fria que havia acontecido. Porém, isso caiu no esquecimento, voltando à tona somente agora, com essa guerra contra a Ucrânia que está acontecendo, vai acontecer ali novamente o ajuntamento, é isso que eles estão falando, então voltou à tona. E a relação entre a Rússia e o Ocidente, ou seja, está voltando essa relação, isso começou a voltar ao que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, em 1989, houve a queda do Muro de Berlim, então houve uma distorção do que estava na Bíblia, e agora está voltando tudo totalmente, está começando a ver esse aglomerado novamente, né? Mas com tudo isso que eu passei de informações para vocês, eu sei que muito disso vocês não vão assimilar de uma vez só, é uma coisa que há necessidade de leitura, mas vocês já têm agora uma noção mais ou menos do que acontece. Existem 4 interpretações sobre essa guerra, bem como sobre o milênio, né? Nós temos 3 interpretações sobre o milênio e várias vertentes dessas interpretações. Isso vai ficar para uma eventual oportunidade, tá? Um outro estudo. Eu tenho tudo aqui, eu tenho livros, vários livros, vou até mostrar para vocês. Olha, aqui fala sobre o milênio, tá? Mostra o milênio, mostra tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, e as provas. Então, aqui me traz provas, me traz base, eu não leio somente isso, eu faço várias pesquisas, né? Mas simplificando, meus amados, tudo o que nós conversamos agora. Esta profecia de Ezequiel é um evento literal, ou seja, isso vai acontecer. Isso vai acontecer e num futuro próximo. Por quê? Nós já estamos na eminência de que tudo isso aconteça. Quando nós falamos de eminência, é assim, falta o que para isso acontecer? Nada. Nós já estamos tendo sinais, então a iminência significa pode acontecer a qualquer momento. Essa profecia, essas guerras. Então isso já está praticamente, já estamos fluindo para os fins. Gog, ele é um líder e ele comandará as nações contra Israel. Eu estou aqui dando uma simplificada para os irmãos para ver se eu consigo tornar isso um pouco mais entendível. É muito complicado. Tem muitas vertentes, desculpem. Porém, lembre-se sempre que no Gênesis ele foi neto de Noé e filho de Jafé. Ele gerou o povo cita, que habitou o extremo norte da Europa e da Ásia. Então ele habitou também muitos Urais. E o que são esses Urais? Esses Urais é uma cordilheira de montanhas na Rússia. Então vocês vejam que a interpretação não é só pelo som. Então, quando nós falamos que, como está na Bíblia, que ele habitou muito daqueles Urais, né? Então, nós já temos que entender e nós já entendemos o quê? Que está ali aquele povo nas montanhas, ali da Rússia, ou seja, é a fronteira entre a Europa e a Ásia. Ou seja, a região ali do Cazaquistão, até o Oceano Ártico. Então é uma imensidão. Ali estavam aqueles povos tártaros, cossacos, mongóis, entre outros. Portanto, é realmente compatível com o sudeste da Rússia. Então, às vezes a gente acha que a pessoa especulou, que a pessoa... Não. Se a gente sobrepor as coisas, nós vamos entender exatamente isso que eu estou passando para os irmãos. Então, é compatível, sim, com o sudeste da Rússia. Esta luta, ela vai se dar por uma disputa de terras, vai se dar por uma disputa de poder econômico, petróleo, nos dias de hoje, entre tantas outras coisas. Você vê que já estão se formando coalizões no mundo e esse ataque virá, fatalmente ele virá. Então, quando nós falamos de guerras e rumores de guerra, nós estamos já tratando dessa situação. Guerras e rumores de guerra. É esses tipos de ataque. E o povo vai começar aí
contra Israel, né? Hoje as nações, segundo muitos estudiosos, né, essas nações que eu comentei com vocês, seria o quê? O Iraque. Alguns estados árabes, alguns próximos ali do Irã, Alemanha, Turquia e os povos do centro asiático. Estes aliados a quem? A Rússia, a Líbia, a Etiópia. É bastante complicado de entender, mas é isso mesmo, a gente precisa passar isso para vocês. Então vejam a diferença entre Ezequiel e Apocalipse. Gog em Ezequiel 38:19 é um bloco de nações. Em Apocalipse 28 são todas as nações. Então vocês estão vendo aqui, ó, no que ele profetizou, né, vocês estão vendo aqui duas coisas diferentes, dois entendimentos que nós temos. Veja bem. Em Ezequiel 38:19 é um bloco de nações. Então nós já temos aí o início de uma primeira guerra, um bloco de nações. De nações. Quando nós lemos em Apocalipse 20, versículo, nós temos todas as nações do mundo reunidas. Em Ezequiel 38:16, ele age pelo poder divino. É o poder divino que coloca essas nações contra Israel, para que Israel sinta a dor das coisas que Israel está fazendo errado. Eu vou comentar com vocês. Em Israel, vocês sabem que está aprovado o aborto. Meninas menores de idade que não quiserem ter filhos, entrou um poder lá e esse poder começou a desarrumar totalmente Israel. Está começando a fazer um... Bom, não vou comentar, não vou entrar, é político, mas na verdade tudo envolve política, mas lá em Israel hoje o aborto já está decretado e está tudo certo. Então, quando nós falamos ali em Ezequiel 38:16, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que o poder divino vai colocar as nações contra o povo de Israel. Em Apocalipse 27:8, é movida pelo diabo. As nações envolvidas pelo diabo, envolvidas pelo maligno, e não é o anticristo, não. É o próprio diabo que vai envolver ele nessa luta. Em 38 de Ezequiel, 21 e 22, ele é destruído pela espada. 38 de Ezequiel, essas nações que invadiram, elas são destruídas pela espada. Em Apocalipse 20, no versículo 9, ela é destruída pelo fogo que veio do céu. Em Ezequiel 39:11, eles são sepultados em Israel. Aquele povo é sepultado em Israel. Então, tem aquela de enterrar os espólios, 7 anos. Então, vai ser isso, irmãos. Esses 7 anos ali, tratando dessas coisas, né? Em Apocalipse 29, eles não são enterrados. Eles são totalmente consumidos pelo fogo que vem dos céus. Em Ezequiel 38, se eu me confundir uma hora ou outra, aí vocês, por favor, me entendam e me perdoem. Em Ezequiel 38 e 39, isso acontece antes do milênio. Isso acontece antes do milênio. Em Apocalipse 20, Gog, ou seja, essa guerra, ela vem depois do milênio. Depois do milênio. Portanto, Gog e Magog em Apocalipse, esse nome Gog e Magog, ele é usado simbolicamente. Ao contrário que muitas pessoas pensam e acham. Então, Gog e Magog, ele é usado simbolicamente. Em Ezequiel 38, se fala em Gog, não Magog, que é apenas citado como uma terra, estando ali apresentadas as nações que irão atacar Israel, meus amados. Então, nós estamos vivendo hoje uma turbulência fora do normal, guerra aqui, guerra ali, o povo tenta invadir Israel, e essa guerra vai continuar e ela vai aumentar muito. Vão ir para cima de Israel, vão tentar tomar Israel, e aí o que acontece? Vai ocorrer a guerra do Armagedon. Aí vem o Armagedon, aí acontecerá o Armagedon. Então, aí o Armagedon será a derradeira guerra contra esses povos, que eles sofrerão, e aí é implantado a grande tribulação. Isso pode ocorrer no início da tribulação e pode ocorrer no meio da tribulação. Então tem várias vertentes de estudo, várias maneiras de pensar, e a Bíblia não proíbe nenhum desses pensamentos, então ninguém está errado. Inclusive existe o pós-milenismo, pré-milenismo e amilenismo.
São vertentes válidas que coadunam com a Bíblia, então a pessoa tira dela as informações e formata um pensamento, e não está ali cometendo heresia, não está fazendo nada de errado, está tudo ali certinho. Aí terá a guerra do Armagedon, né? Nós teremos ali a guerra do Armagedon. Porém, meus amados, nós como pré-tribulacionistas que nós somos, nós acreditamos não vou dizer a segunda vinda de Deus, porque ele não vai vir para todo mundo, ele vai no céu, ele vai buscar aqueles que são dele. Então, eu acredito que, no meu entender, o povo, de um modo geral, não verá Cristo, só verá Cristo nós. Ou seja, nós, eu já me incluindo nesse rol daqueles que serão arrebatados, né? Ou que já estarão descansando no Senhor e serão levados para o céu, né? E aí sim virá esse período de tribulação de 7 anos. Após isso virá o milênio, e aí o próprio Satanás, porque o anticristo já foi vencido, o próprio Satanás virá contra Deus, ele vai ser libertado por um tempo, ele virá contra Deus, e aí ele será de maneira derradeira vencido. E aí eu até fiz aqui uma anotação, que eu não dei muita importância para estudar, para falar para os irmãos, mas ela está aqui. E aí prossegue-se da seguinte maneira, vamos lá. Apocalipse 16, nós teremos, eu anotei, tá, irmãos? Então eu vou fazer a leitura aqui. Em Apocalipse 16, nós teremos o Armagedon, como eu já expliquei para os irmãos. Em 17, a queda da Babilônia, ou seja, a derrota. Em 18, prossegue-se falando da derrota. Em 19, a alegria, né, e o triunfo dos céus. Apocalipse 20, segue-se, né, Magog, que seria essa guerra de Magog. Em 21, novos céus, porque já se venceu o maligno e o Satanás, novos céus e nova terra. E em 22, aí nós estaremos ali com os rios de águas da vida, e nunca mais haverá maldição. Amém? Eu sei que é complicado, muitas pessoas podem não ter entendido direitinho, mas oportunamente nós vamos falando a respeito dessas coisas, tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês, Deus abençoe, e agora eu gostaria de saber se